impactos da reforma tributária para o setor. E até esse momento, a conclusão é de que se não forem feitos ajustes no atual texto da reforma, comprar, construir ou até alugar imóveis vai ficar inviável para muita gente. É sobre as justificáveis preocupações do mercado imobiliário com a reforma tributária que vou falar nesse vídeo. Enquanto no papel a reforma tributária propõe a unificação, a simplificação e a revisão dos impostos, na prática o cenário que se forma não é tão perfeito. Atualmente, a tributação das atividades imobiliárias é reduzida. A incorporação, por exemplo, está sujeita ao regime especial de tributação, que tem uma alíquota fixa sobre as receitas e inclui o PIS e COFINS. Já a locação não está sujeita ao ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços, nem ao ISS, o Imposto sobre Serviços. Estudos realizados pela Associação Brasileira das Incorporadoras, pelo Secov de São Paulo e pela Frente Parlamentar da Habitação e Desenvolvimento Urbano Sustentável apontam que a carga tributária sobre um imóvel de R$ 200 mil passaria dos atuais 6,41% para 7,9% após a reforma. Para imóveis na faixa de 500 mil, por exemplo, os tributos passariam de 8% para 14%, para imóveis acima de R$ 1 milhão, de 8% para 15,8% e nos de R$ 2 milhões, de 8% para 16,3%. Analisando essas projeções, fica claro que a proposta é de progressividade, ou seja, quanto maior o valor do imóvel, maior o tributo em termos proporcionais. Os estudos também apontam que a reforma, como está hoje, provoca uma elevação de 226% na carga tributária para loteamentos. O lote que atualmente custa R$ 150 mil, com a reforma passará a custar R$ 171.300. Para as locações, é prevista uma alta de 11,06%. Desta forma, quem paga atualmente R$ 3.500 de aluguel passaria a pagar R$ 3.887. Pela reforma, também deve dobrar o custo tributário da administração de imóveis, o que impacta diretamente o valor pago por quem reside em condomínios. O texto da reforma também propõe a criação de um redutor social, que exclui os primeiros R$ 100 mil em operações com imóveis da base de cálculo do IBS e da CBS, mas conforme o texto, não é válido para atividades de loteamento. Outro ponto polêmico no texto da reforma tributária é que a base de cálculo para os tributos será o valor de referência, que, conforme fontes do governo, será estabelecido por meio de metodologia específica para estimar o valor de mercado dos bens imóveis, considerando os preços praticados no mercado imobiliário, informações enviadas pelas administrações tributárias, informações prestadas pelos serviços registrais e notariais, além de outras características do imóvel. Segundo representantes do nosso setor, nos diálogos com os parlamentares envolvidos nas questões imobiliárias da reforma tributária, o que se busca não é a redução, mas a manutenção da atual carga tributária, que, para acontecer, a principal reivindicação que fazem é para que o setor imobiliário tenha um desconto de 60% na alíquota dos novos impostos em discussão na reforma, e não apenas de 20% como proposto pelo projeto do governo. Já na locação de imóveis, a proposta é que o redutor da alíquota seja de 80%. Entre os vários pontos da proposta enviada pelas entidades do segmento imobiliário a parlamentares e ao governo, destacam-se também a inclusão de um fator redutor de R$ 50 a R$ 40 mil para lotes residenciais e de R$ 1.000 na locação de imóvel residencial, que a tributação seja calculada sobre o valor da venda e não sobre o valor de referência atribuído pelo fisco, a definição de que o IBS e a CBS só serão devidos no momento do recebimento de valores, considerando o regime de caixa, a não incidência da CBS e IBS na permuta e na constituição de garantias, a aplicação do regime especial de tributação para lotes nos mesmos moldes do que é aplicado atualmente para a incorporação, e que as operações que forem tributadas pelo IBS não sejam tributadas pelo ITBI, e que as operações tributadas pelo ITBI não sejam tributadas pelo IBS, evitando a dupla tributação através da comprovação do recolhimento do tributo. Assim que os grupos de trabalho concluírem os relatórios, vão discuti-los com o Ministério da Fazenda para apresentar o parecer final ao presidente da Câmara. A votação está prevista para acontecer no dia 10 de julho, proximidade que pode atrapalhar as análises de todas as reivindicações feitas pelas entidades do setor imobiliário. Sabemos que com essa elevação da carga tributária, as construtoras e incorporadoras enfrentarão um aumento nos seus custos operacionais e que naturalmente será repassado para os preços finais dos imóveis, tornando-os mais caros para os consumidores. Essa elevação nos preços dificulta o processo de aquisição imobiliária, principalmente para as camadas da população com menor poder aquisitivo e para a classe média. Para as locações, o cenário é parecido, já que o aumento da carga tributária também é repassado aos locatários, encarecendo o valor do aluguel, impactando o orçamento de inquilinos, provocando desocupações e comprometendo assim a renda dos locadores.
Para a construção civil, que é um dos setores que mais gera empregos diretos e indiretos no Brasil, o aumento da carga tributária pode impactar a demanda a ponto de levar as construtoras a adotar medidas de contenção de custos, como a redução do número de projetos ou o corte de postos de trabalho. Essa diminuição na geração de empregos tem um efeito cascata, impactando a economia local e reduzindo o poder de compra dos trabalhadores e de suas famílias. Se esses aumentos se concretizarem, veremos a população ainda mais espremida. Afinal, com a elevação dos custos de construção e os preços dos imóveis em alta, a possibilidade de adquirir um imóvel se torna cada vez mais distante para muitos brasileiros. Diante dessa realidade, a alternativa é recorrer ao aluguel, mas até mesmo essa opção, como vimos com o aumento da carga tributária, se torna onerosa. Assim, as famílias são pressionadas por todos os lados, enfrentando dificuldades tanto para comprar quanto para alugar um imóvel, agravando ainda mais a crise habitacional e aumentando a sensação de insegurança e instabilidade para a população. Vamos acompanhar o desenrolar e a aceitação dos ajustes que foram propostos. Primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça define que base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado. Sob o rito dos recursos especiais repetitivos, tema 1113, a primeira sessão estabeleceu 3 teses relativas ao cálculo do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis, o ITBI, nas operações. A base de cálculo do ITBI deve ser o valor venal dos bens e direitos transmitidos e que o valor venal deve ser entendido como o valor considerado em condições normais de mercado para as transmissões imobiliárias. O ministro ainda esclareceu que o lançamento desse imposto ocorre como regra por meio da declaração do contribuinte, ressalvado ao fisco o direito de revisar a quantia declarada, mediante procedimento administrativo que garanta o exercício do contraditório e da ampla defesa.